Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast do Espiritualistas e Apômetras. Hoje eu, Richard Sena, contando com a presença de Kátia Rodrigues do Bem Viver. Tudo bem, Kátia? Boa tarde. Tudo bem, Richard? Tudo bem, Tita? Muito obrigada por você me proporcionar esse momento aqui com vocês mais uma vez. A gente fica muito feliz, né, Kátia? Você tem participado de vários podcasts. É o terceiro? É o terceiro já. É o terceiro. Gostei. E vai participar de quantos você quiser. Será convidada sempre. Então, E Tito Oliveira também conosco. Oi, gente. Não é Oi Encantados? Oi, encantados. Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o podcast. E é isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, avisar o amigo, amiga, avó, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo. A Tita do Pronto. BCM. Baralho, cigano e magia. Exatamente. Magias, encantos, tarô, baralho cigano, tudo. Ó, hoje, pessoal, nós trataremos de um tema muito legal. Quem gostava aqui de assistir filme de terror, ou gosta, de suspense, né? Que também é muito interessante. E de questões paranormais. Falaremos, então, de assombrações, perturbações da escuridão. Vamos trazer alguns temas relacionados, porque é da nossa área também, né? Como trabalhamos com questões espirituais e também algumas demandas que nos chegam de trabalhos feitos, sabe essas coisas? E de espírito que fica encosto, que fica atrapalhando, incomodando, falaremos. Kátia e Tita vão trazer alguns fatos, coisas que elas passaram, que ocorreram, então. Nós vamos começar, então, Kátia. Já vai pensando aí na história. Você já me contou como que você vai começar a falar de algo paranormal que pediram a sua ajuda. Tá. Já estudiosa, né, dessa parte da espiritualidade, né? Porque é interessante também, né, lembrar que quando a gente não tem esse estudo, mas as coisas acontecem mesmo assim, acreditando ou não, estudando ou não, mas nesse momento da minha vida eu já tinha algum conhecimento, né? E uma certa vez eu fui passar as férias na casa de um primo meu, mas ele não estava, a gente fez um combinado, eu ia ficar hospedada na casa desse primo, enquanto ele também ia viajar. Só que daí tinha uma condição, né? Eu ia ficar lá alguns dias, uns 10 dias, mais ou menos. E aí ele e a esposa, eles colocaram uma condição, que eu é que tinha que dormir no quarto deles, né? E tudo bem, eu achei aquilo máximo, né? Tinha banheira no quarto e tal, e maravilha, né? Até meus pais estavam também, mas eles dormiram num quarto menor, mas eu fiquei lá, né? No quarto toda. E aí, quando chegou a primeira noite, né? Que eu fui dormir, apareceu um espírito brigando, perguntando o que eu estava fazendo lá, que tinha a ver. O meu mentor estava junto, mas até então eu nem tinha pensado no meu mentor na hora, né? Porque eu só fiquei preocupada com aquela pessoa ali, aquela criatura que estava ali me abordando à noite. O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é o seu lugar. E esse é outro que está aí do teu lado. Aí eu falei, opa, então não tô sozinha, né? Meu mentor está aqui. Eu falei, Aí ele falou o nome dele e ele falou que ele estava acertando contas com o pessoal da casa. Olha só. Aí eu falei, não. Né, meu mentor também falou, não, a gente vai ficar só uma semana aqui, ficar tranquilo, a gente não tá aqui na intenção de mudar nada, de mexer com nada e de atrapalhar nada, é só uma semana e depois a gente vai embora, né? Aí depois de uma conversa ali na madrugada, meu esposo já roncando, né, em outra dimensão. Coisa dos homens. E eu lá, sentada, bateu aquele papo, aí ele aceitou, ele falou, então eu vou dar uma semana, se você não for embora, eu vou voltar. E aí ele não apareceu mais. Mas aí depois que passou, né, aí minha prima, né, a esposa do meu primo, ela veio me perguntar como é que tinha sido, né, e aí ela falou assim, mas não apareceu ninguém, não? Olha só, ela já sabia, Ela então. já sabia. Ela te falou, você vai exorcizar o demônio. Aí eu falei, o quê? Ela falou, não aparece uma pessoa que toda vez que eu vou dormir fica me atentando no meu sonho, ou quando eu vou dormir, e portas que abrem e fecham, barulhos, né? Aí depois eu percebi que outras pessoas da família também viam, né, e tal. E ele tava lá porque ele falou que era uma cobrança de família, da minha, inclusive, mas deles lá, né? E aí eu
expliquei pra ela, né, o que tinha acontecido, mas eu falei, poxa, podia pelo menos ter me avisado, né, que isso ia acontecer. E aí ela me pediu, preparava, né? Claro, porque eu fui muito no susto. Mas eu acho que ela não quis me dizer nada, porque ela queria também saber se ela tava, se ela tava maluca ou não, né? Sim. E aí, depois disso, a gente conversou, aí sim, ela me pediu ajuda, a gente fez um trabalho à distância mesmo, né? Porque essa história aconteceu em Minas, eu tô aqui em São Paulo. E aí, depois disso, ela falou que ele não apareceu mais. Né? Depois de um tempo, né? Depois que a gente fez um trabalho, até fui pedir ajuda em centro espírita e tal. Já faz uns anos, uns 10 anos essa história, mais ou menos. Aí ela falou pra mim, ele não apareceu mais. Mas, assim, várias pessoas da família viam ele ali. E precisou de você resolver a questão. Quando eu fui passar férias, tava de férias, não estava a trabalho, né? Mas aí aconteceu esse pequeno teste. Então, numa próxima, quando alguém... Você achou que você tava de férias. Pois né? Numa próxima, né, Tita, quando eu for passar as férias, que a pessoa falar pra mim, fica nesse quarto aqui que é melhor. Férias pra espiritualidade não existe. Eu vou perguntar por quê, né? Porque... O melhor quarto, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? É isso aí. Essa é a minha primeira história. Deu tudo certo no final. Então, é a primeira história. É isso aí. Agora vamos ouvir você, Tita. Conta aí causos. Gente, eu tenho alguns causos, mas eu vou contar um meu. Né? Porque eu falo com mais propriedade. Inclusive, foi o Richard que me salvou, viu? Porque, assim, um tempo atrás... O Richard é meu professor de apometria, gente. Pra quem não meu sabe, também. Eu fiz o curso de apometria com o Richard. Ele que me enfiou nesse mundo aí. Tá. E eu cheguei... Eu mudei pra uma casa que era uma casa mal assombrada. E eu não imaginava que era uma casa mal assombrada. Sabe quando você tá no ímpeto de mudar? Porque eu tinha que mudar rápido. Foi na época da pandemia, então eu tinha que sair logo do apartamento onde eu tava. Então, assim, a primeira casa que disseram vai, eu fui. E aí, eu já devia ter tido um insight de que tinha alguma coisa errada. Uma por causa do valor da casa, porque era uma casa enorme. E, assim, ela tava em um valor relativamente abaixo. Mas eu associei com a pandemia, né? Tipo, então, ok, fui pra casa. Aí, daqui a pouco, logo no primeiro dia que eu entrei na casa, na verdade, eu quase decepei o dedo, né? Nossa Senhora. Porque caiu a pia de louça, a louça se espatifou inteira, cortou minha mão, foi um auê. Passou. Aí teve um dia que eu tava fazendo uma meditação com meu filho. Meu filho, na época, ele devia estar com 6 anos, 6, 7 anos. E a gente faz, às vezes, umas meditações guiadas antes de dormir. E aí, de repente... A gente literalmente sentiu como se tivesse uma presença no quarto. Tanto que o meu filho, ele começou a transpirar. Foi aí que eu percebi o quão ele é sensível. Porque eu já sabia que ele era um pouco sensível, até mesmo por conta da idade, por ser criança e tal. Mas nesse dia eu percebi que ele era muito sensível. E daí pra frente foi só pra trás, né? Porque começaram a acontecer coisas onde eu literalmente me sentia dentro de um filme de terror. E aí é aquela coisa de que realmente a arte imita a vida. Coisas no sentido assim, de você fechar a janela do quarto, quando você volta a janela tá aberta. Coisas de você ouvir vozes pela casa, das luzes piscarem. Gente, não estava diferente de um filme de terror. Realmente. E muitos pesadelos, tanto eu quanto meu filho. Meu filho, ele não ficava sozinho no quarto dele de jeito nenhum. Aliás, ele não ficava sozinho em nenhum lugar da casa. Mas, em especial, o banheiro da parte de cima. Ali parecia que tinha uma presença constante. O espelho caiu em cima dele. Nossa, a gente já quase foi jogado da escada algumas vezes, porque era um sobrado. Um fato que foi muito marcante para mim, um amigo meu foi dormir na minha casa, então ele foi dormir no quarto do meu filho dormir comigo. E a porta não fechava, a porta do quarto, ela não fechava, ela não tinha a trava. E aí, eu acordei de manhã e eu vi que a porta estava fechada. Eu falei assim, acho que ele ainda não acordou, né? Aí, eu bati na porta, abri devagarzinho, falei assim, oi, fulano, você tá aí? Aí, ele me respondeu lá embaixo da cozinha. Ele fez assim, Tita, eu já acordei, tô aqui na cozinha. A hora que eu vi, assim, tinha uma caixa de brinquedos do meu filho
enorme. A caixa estava literalmente encostada na porta, fechando a porta. Não tem como, se a pessoa desceu, quem encostou do lado de dentro? E era um sobrado, então não dá pra dizer, e a pessoa saiu pela janela mesmo, porque tinha grade, né? A pessoa saiu pela janela ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, aconteciam eventos físicos, da gente ficar trancado no banheiro, ser empurrado, a gente fechar a cortina e quando volta no quarto a cortina tá aberta, ou ao contrário. Então, assim, eram eventos físicos, onde eu literalmente me senti num filme de terror. Mas era um filme de terror, Era um né? filme de terror. Aí passei a mão no telefone e falei, então, tio Ri, socorro, tô precisando de uma ajuda aqui, né? A gente chegou a fazer algumas apometrias dentro da casa. Foi feito, vou colocar entre aspas aqui, vai, tipo um acordo. Mas assim, eu descobri depois a história da casa conversando com a vizinha, né? Porque eu fiz amizade com a vizinha morava lá há 50 anos, enfim, uma senhora, uma fofinha. E aí ela contou pra mim que o antigo proprietário da casa, ele era acumulador. E dentro da casa, assim, tinha uma quantidade imensa de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Mas depois de um tempo, ele ficou meio tantã, né? E aí teve uma época que ele usava fralda. Aliás, era outra coisa que tinha lá. Às vezes, só no andar de cima, tinha um cheiro de esgoto em alguns momentos, mas um cheiro muito forte. E aí ela falou que às vezes ele usava fralda e aí ele tirava a fralda e passava tudo nas paredes. Sabe? E porque não tinha de onde vinha aquele cheiro, mas vinha. Então, assim, tinham muitos eventos físicos dentro daquela casa. E ele caiu no banheiro, que era o lugar onde a gente sentia a presença mais forte, né? Ela falou que ele ficou lá quase que um dia inteiro e que ele foi encontrado desacordado. Eu acho, achômetro, tá? Que por mais que ele tenha sido levado para o hospital, teoricamente com vida, pelo menos o corpo, eu acho que o desencarne dele acabou acontecendo dentro daquele banheiro. Sim, né? Provavelmente. Porque assim, o banheiro era o lugar onde era mais intensa a sensação de ter alguém ou de ter alguma coisa. Tinham acontecimentos também nas outras áreas da casa, mas assim, a parte de cima da casa era o mais tenebroso. Meu filho, ele ficou ainda uns 2, 3 anos sem conseguir ficar sozinho, tipo, em ambiente nenhum, mesmo depois que a gente se mudou. Inclusive, eu estou com prejuízo em relação a essa casa, né? Porque era para eu ter ficado 30 meses, porque era uma casa de aluguel. Gente, 5 meses foi meu limite. Eu falei, quer saber? Pois eu fico com prejuízo, mas aqui dentro eu não fico mais. Seria uma luta, meio, talvez em glória, porque o cara tá no ambiente e ele às vezes não sabe que morreu, tá vivendo como uma pessoa comum, reencarnada, e aí fazendo as coisas dele, de repente entra pessoas na casa e ele fala, o que vocês estão fazendo aqui? Seus intrusos. E aí ele tenta tirar as pessoas da forma dele. Sem entender, né? Sem entender e falar, o que tá acontecendo? Como assim tem pessoa na minha casa? Que já seria comum, né? Todos já nós. Era acumulador, imagina em relação à casa, né? O apego que ele não tinha. Porque a vizinha, ela falou que ali parecia um lixão. Tudo que ele achava na rua, ele colocava pra dentro. E, gente, era uma casa grande. Pra ele encher aquela casa de lixo, de tralha, de tranqueira, não era pouca tranqueira, não. Acumuladores, né? São muito apegados, né? E aí é difícil mesmo. A gente tá falando, eu tô querendo dizer, no desenlace de se desapegar. E sabe lá quantas décadas, né? Quanto tempo vai ser necessário. Exato. Nessa parte de assombrações, eu tenho uma também. Eu não sei se a Tita estava no trabalho. Eu costumo contar, né? Que uma cliente do Rodrigo, ela mora em Córdoba. Não sei se você estava nesse trabalho. Não estava no trabalho, mas eu sabe da história. Sobre esse caso. E ele trouxe para nós, ela argentina, e também tinha muitos efeitos físicos na casa dela. Ela já tinha buscado ajuda com as igrejas da região para fazer exorcismo. Então, o quadro rodava na parede, aparecia mancha de sangue no tapete. Muitas coisas, né, assim, malucas sem explicação, entre aspas, né? E aí a gente conversou, eu e o Rodrigo, tem uma coisa que ele falou também, que a mulher era parada na rua
e pessoas falavam, eu sei de você, eu te conheço, eu vou continuar te perseguindo. Essas Pessoas coisas. aleatórias, Pessoas né? aleatórias. E aí o Rodrigo falou, ó, vamos marcar um trabalho para ela. Eu falei assim, antes de marcar um trabalho, diga para ela entrar nas preparações das reuniões que nós chamamos de limpeza energética. Há um estudo e depois a gente faz um trabalho geral. As pessoas colocam os nomes de seus entes, os seus nomes, os seus endereços também. E aí a espiritualidade designa os grupos, né? Para que vão até as casas também fazer esta limpeza energética. Por isso esse nome. E na primeira vez que ela entrou, foi uma quarta-feira, na quinta de madrugada, depois, né? Ela falou pro Rodrigo que estourou toda a rede hidráulica da casa dela, lavou a casa dela. Literalmente lavou. Lavou. E depois cessou, parou. Ela passou no atendimento, mas já estava praticamente resolvido. Então, esses efeitos físicos, a gente pode até tecnicamente buscar explicação, que são pessoas têm um quanto energético de ectoplasma maior, né, do que as demais pessoas. E as entidades conseguem, estando cientes ou não, né, de estarem já num plano astral, conseguem, através desse ectoplasma, manipular, né? Sim. E movem objetos, vai se chamar telecinésia, né? Na parte da paranormalidade ou da mediunidade. Tem médiums específicos, né? Que é um tipo de mediunidade, Sim. que são os médiums que têm a materialização. Isso. Né? Que tem uma quantidade isso. maior de ectoplasma. Eu trabalhei com uma moça, né? No Bem Viver, a gente já teve alguns endereços, né? Então, era uma casa que foi até antes da pandemia, uma casa grande. Então, a gente tinha outros terapeutas e outros serviços. Até hoje tem, né? E é a Silmara, que era a minha esteticista na época. Uhum. Era muito engraçado, porque ela não queria saber da parte de mediunidade, né? Não... Mas ela era médium de efeito, né? E primeiro que ela morava atrás de um templo evangélico. Uhum. Então, ela falou que toda vez que tinha lá, né, como o culto, mas tem uma parte lá de como se fosse um exorcismo, algo assim, Uhum. né, de uma Ou limpeza, eles pulavam para casa dela, né? Eles atravessavam e iam para casa dela. E ela via, as filhas viam, começava também os barulhos. Aí começou um determinado momento lá na clínica que ela atendia de terça e quinta. Toda terça e quinta que ela ia, se eu tivesse alguma percepção espiritual, eu falava, hoje tem. Aí, quando a Silmara chegava, começava e abre porta e fecha a porta, e acende luz e apaga a luz. Aí eu lembro que tinha uma outra moça que trabalhava lá de sobrancelha, que ela falava assim, hoje a Silmara não vem não, né? Eu falava, vem. Hoje a Silmara vem, né? Porque não tem jeito. Mas era legal, porque eu percebia... mas aí ela legal. vinha... Foi uma escola, né? Ela vinha e começava. Só que daí ela começou a ter um pouco mais de cuidado com essa parte, que ela não queria estudar. Ela falou, não, pelo menos alguma coisa. Ela foi fazer um curso de radiestesia, tal, né? Fez curso de reiki lá com a gente. Uma ferramenta. Né? Pra ela conseguir dominar um pouco, né? Ela falou, não vou trabalhar com essa parte. Eu falei, mas você trabalha, né? Porque mexe com o corpo, né? Esteticista, mexe com o corpo das pessoas. Com certeza ela fazia bastante limpeza ali, Sim, né? sim. Mas depois de um certo tempo ela falou que as manifestações começaram a diminuir. Eu acho que ela começou a se controlar, começou a ter um certo entendimento, né? Não... né, direcionou o trabalho dela para uma outra forma e ela falou que diminuiu, mas era batata. Ela chegava lá na clínica, as coisas começavam a manifestar. Quer falar, Tita? Eu ia falar, mas assim, eu realmente acredito que a gente acaba se conectando justamente pelo padrão vibratório que a gente tá. Também. Então, as assombrações existem? Existem sim. Mas se você consegue se manter, de repente, num padrão vibratório mais alto, o X do chuchu é o quê? A gente não vai ficar só paz e amor o tempo todo. Você leva uma fechada no trânsito, Claro. Você não quer mandar o abençoado para a igreja, você quer mandar ele para outro lugar. O primeiro né? Então, impulso. assim, é normal a gente baixar a nossa vibração ao longo do dia, e aí, de repente, isso facilita algumas manifestações também, mas...
a gente acaba se conectando. Até porque a gente atende várias pessoas, né? Então, ao longo sim. do dia, Sim. tem uma oscilação. E se não tem aquela manifestação, de repente você passa despercebido. E aquela ajuda não acontece da forma que poderia ter acontecido. Sim, né? mas mesmo o pessoal que de repente assiste a gente, que não é terapeuta, que não necessariamente trabalha com isso, uma coisa que eu sempre falo até pra galera que eu atendo, presta atenção na sua vibração. O que vai determinar muito sobre que tipo de entidade você vai se conectar, se é uma entidade mais positiva, ou com um padrão mais baixo, ou com um padrão mais elevado, é a sua própria vibração, que aí é o lance do orar e vigiar. Sim. No caso, assombrações e perturbações da escuridão. Se for falar mesmo, todo mundo tem um tipo de perturbação. Né? Eu tenho algumas. Quer falar algumas? Deixa para um próximo programa falar sobre. Não, mas a auto-obsessão. Nós vemos muitos tipos de neuroses, né, surgindo. Estava até falando no outro podcast sobre o Conselho Internacional das Doenças. Tanto o CIDS, Sim. depois da pandemia, principalmente, vem surgindo. Tem o espectro do autismo, que acho que é o CID-11, se eu não me engano, ou 12, e tantos outros. Mas todo mundo vai ter perturbação. E se falar assim, não sei se vai assustar, né? Quem não é dessa linha espiritualista, que nós vamos ter espíritos a todo tempo, chamado de encosto, que estão ali muitas vezes, nem sabe por quê. Uhum. Que você falou do padrão vibracional, que foram atraídos. Sim. E essa atração foi até irresistível para eles, muitas vezes, pelo nosso padrão, pela nossa força magnética, de atraí-los. Você vira um farol, né? Então, é como se arrastasse esse espírito. E também, a gente pode falar, nós estamos falando uma questão aqui extrafísica, mas perturbação física de pessoas do convívio mesmo. Sim. Você sabe, isso é encosto na minha vida, né? Tem os encostos encarnados e os encostos desencarnados. E essa escuridão, já que a gente está falando também, interna, né? Nós todos somos terapeutas aqui. Como as pessoas estão chegando perturbadas nos consultórios, né? Teria algum, Tita, para falar? E se você quiser contar outro caso também, fica à vontade. Eu percebo que, assim, tá chegando muitas pessoas com síndrome de pânico. É um misto de questões psicológicas, emocionais e espirituais. E você não sabe onde começou. E, na verdade, tanto faz onde começou, né? Tanto que hoje eu atendo tanto com a psicanálise, mas em paralelo com a psicanálise, eu consigo ter resultados bons justamente porque eu utilizo as outras ferramentas que são energéticas e espirituais. É como se não desse mais para tratar uma coisa só. Só de uma forma, né? E eu tô com um caso na verdade, é um menininho de 6 anos. Ele tem a visão muito aberta. E às vezes ele chega, ele fala assim pra mãe dele: mãe, não quer. Ele começou com uma de não quero ir pra escola, não quero ir pra escola. O menino sempre gostou de ir pra escola. E aí ele começou, não, porque tem um moço feio lá. Tem um moço feio na minha sala de aula, e tem um moço feio, tem um moço feio. Eu falei assim, vou fazer a apometria aí pro fulaninho. Quando eu fui na escola dele, era um homem que estava completamente desfigurado, mas que ele estava completamente perdido. Acho que deve ter tido algum acidente ali perto da escola. E ele se sentiu à vontade no ambiente das crianças. Ele foi se proteger ali, Exatamente, de repente, né? Como se ele tivesse ido se proteger. Então, assim, e essa criança estava passando com psicólogo. A psicóloga já estava querendo dar remédio para ele. Já estava querendo achar... E, assim, foi questão de uma sessão de apometria. Resolveu. E aí ele parou de ver, porque esse homem, ele estava no ambiente das crianças, mas ele realmente estava perdido, então ele aceitou o encaminhamento Vocês muito ajudaram fácil, ele. muito rápido. E ele foi encaminhado, o menino parou de ver, ficou tudo bom. Ficou tudo bem, mas imagina se você vai só pelo tradicional, você já acaba diagnosticando essa criança com esquizofrenia ou qualquer outra coisa. Uma criança de 6 anos que começa a tomar medicamento sem necessidade. Sim. Né? Então, assim, mas aí entra também aquilo que eu tava falando. Tá, mas tá no campo vibratório. Uma criança de 6 anos, ela tá no campo vibratório de algo tão denso e tão pesado? Questão do espírito. Aí a gente precisa lembrar que a gente tá vendo o corpinho da criança, mas a gente não sabe quantos anos tem aquele espírito.
né? Eu acho que a gente às vezes se apega muito àquilo que a gente está vendo, né? Mas é uma criança de 6 anos, mas às vezes é um espírito extremamente velho, né? Milenar, e que tem sim conhecimento. Se aquele espírito chegou naquela... Eu realmente vejo esse menininho especificamente como uma criança que vai trabalhar muito com encaminhamento, porque a quantidade de relatos que ele tem nesse sentido é muito grande. Então, assim, outra coisa que eu não sou a favor, fechar visão de criança. Tem gente que fala, ai, não, mas é muito pequeno, ele não sabe lidar com isso. É justamente essa questão. Ele precisa aprender a lidar e não fingir que não existe. Você adiou uma resolução, né? Fechou para tratar depois, né? Que muitos fazem, né? Mas eu acho que às vezes acaba sendo pior. Porque se é desde pequeno, eu vejo desde criança. Eu lembro que eu brincava com... Você já era perturbada desde... Nasci perturbada. Nasci perturbada. Ainda bem que minha mãe não me levou no psiquiatra, porque senão eu ia estar tomando medicamento com certeza. É que minha mãe achava que era só amigos espirituais. Mas assim, às vezes a gente tem casos de pessoas que... a mãe, o pai, o cuidador, enfim... Tenta fechar, leva em alguns lugares para fechar. Mas eu percebo que... Quando abre o canal, às vezes abre de uma vez e a pessoa fica muito mais perturbada do que se ela tivesse aprendido a lidar com isso desde pequenininho. Porque é algo natural, mas a questão é justamente ter a orientação correta e adequada. Mas eu sei, mas existem muitos tabus, só a questão da religião também, a gente sabe que já vai impedir muito, é o demônio, leva para os 318 pastores, passa no corredor, todo mundo dando bica pra tirar o demônio. Tirar no tapa, né? Se não sair na oração, vai sair no tapa. Fala assim, ó, a última sessão, pode ter certeza, nós vamos tirar. Passar no corredor, tomando pancada lá. Mas assim, eu tô brincando porque os pais não têm instrução. E quem vai trazer essa informação? E você falou de uma profissional, né? De uma psicóloga. Sim. Que não tem o conhecimento. E estudou para isso, né? Sim. Sim. E não tem esse olhar. Claro que a gente está atrasado nessa parte, né, de não saber lidar com essa questão da espiritualidade, do extrafísico, das causas emocionais, muitas vezes, né? Mas por isso que tem esses podcasts, tantos outros. Uhum. Sim. Né, Kátia? E eu também, como a Tita falou, era desde pequenininha, né? A minha mãe me levava nos médicos. Mas eu nasci na área espírita, então ficava aquele paralelo, né? O centro e os médicos. Eu acredito que ela quis descartar qualquer possibilidade, assim, né? De loucura, né? Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Mas me levou, eu me lembro de fazer, né? Isso há 40 anos atrás, eletroencefalograma, né? Pra ver e tal. E é isso. Mas eu também era aquela que via e ouvia. E às vezes eu achava que era coisa da minha cabeça, mas aí depois algum adulto falava alguma coisa, né? Ai, porque meu avô era assim, assim, assado. Ela falava, mas foi assim, então assim, assado que eu tava vendo, né? Confirmava. Então acontecia alguma coisa, a pessoa confirmava para mim, eu não sabia. Mas para mim, uma coisa que me marcou muito é cemitério, né? Porque eu ia no cemitério quando eu era pequenininha e eu escutava. Hoje eu escuto um pouco menos, mas... Eu escutava gemido, falação. Mas você ia visitar ou em velórios? No velório, no enterro, né? Ou visitar também, assim... Visitar entes. O ente querido que tá lá, minha avó, alguma coisa assim. E eu escutava, né? Então, gemido, falação, né? Então, a parte de perturbação. Eu tive uma época que eu ia pra cemitério, porque eu gosto da minha época gótica. Nossa, gente, eu ia passear no cemitério. Não, eu não ia, não. Sério? Eu não ia, não. Depois porque assim, eu tive um período... Eu fui criada em colégio de freira, né? Nossa. Então, sempre ali eu fui obrigada a fazer primeira comunhão por livre e espontânea pressão, porque as freiras descobriram que eu estava lendo livros de bruxaria. E como eu tinha bolsa de estudos, as freiras falaram assim, então, pai, ela vai ter que fazer a primeira comunhão. Eu falei, vai fazer. Se a freira mandou, vai fazer, porque você tem bolsa de estudo, então você vai fazer. E... Foi uma época que, assim, a minha mãe faleceu e eu lembro... Aí entra toda a parte psicológica, enfim. Eu lembro que eu fiquei... as freiras falavam muito pra mim, olha, reza pra Deus poder curar sua mãe, porque Deus escuta as crianças. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8. Nossa. Ela fez assim, Deus
escuta as crianças. Gente, eu rezava dia, noite e dia. E aí minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, foi quando houve o rompimento pra mim. Que eu falei assim, Deus isso não existe. É não verdade. existe, não houve as crianças, isso tudo é balela. E na escola de freira, eu achei o meu primeiro livro de bruxaria na arquibancada. Olha só. Do colégio. E aí, era Guia Essencial da Bruxa Solitária. Era Caramba! Que legal, primeiro né? livro que eu achei. Eu Tá falei, falando nossa. contigo. É. E foi na época que tinha aquele... Lembra o filme Jovens Bruxas? Uhum. Tinha acabado de lançar Jovens Bruxas. Eu falei, nossa, me senti a bruxona. Né? Aquele filme, eu falei, preciso arrumar mais 3 amigas pra gente fazer um círculo e não sei o quê. Fiz o meu primeiro círculo. Foi quando eu comecei a mexer com bruxaria, foi quando eu comecei a ir por esse lado da bruxaria. Gente, deu ruim isso de tantas formas, de tantas maneiras. No começo do livro estava escrito, né? Ó, você precisa ler completamente o livro, ter certeza que entendeu antes de fazer alguma coisa. Nessa época eu tava com 9 anos. Você acha que eu ia Caramba, eu tô querer ler o achando que já livro? tinha uns 17. Pois é. Não, 9 anos. Eu falei, você acha que eu ia querer ler o livro? Eu falei, vamos logo para a parte prática. Tinha lá uma magia que era um círculo de pedras, que você evoca alguns espíritos. Só que assim, gente, eu com 9 anos, eu achava o quê? Eu achava que, tipo, aí ia estar tudo fechado e as luzes iam ter que piscar, ou então ia aparecer um vendaval ou qualquer coisa nesse sentido. Arrumei mais 3 amigas, também tudo da mesma idade. Tinha uma que tinha até 7 anos, que era irmã. Nossa. Comprei eu juntava o dinheiro do lanche, meu pai me dava dinheiro para eu comprar lanche na escola, eu não comia na escola e juntava todo o dinheiro. Comprei todos os itens que estavam no livro. Fiz um círculo de pedras no meio do meu quarto, gente. Fiz um círculo de pedra, chamei as meninas, a gente acendeu umas velas. Olha, tudo como se monta o ritual, como se monta a magia. Fizemos. E nada acontecia. As meninas, Tita, não tá acontecendo nada. Eu falei, fica quieta, continua mentalizando aí. Tita, mas não tá acontecendo. Olha, eu sei que a gente ficou uns 40, 50 minutos ali. Aí eu falei assim, isso daqui também não dá certo, funciona. coisa nenhuma. Saí recolhendo tudo de qualquer jeito. Só que assim, dentro da magia, existe a forma de fazer e existe a forma de mandar as coisas embora pra poder fechar. Sim. A gente abriu um portal ali. Uhum. Gente, começou tudo a dar o contrário do que a gente queria. Mas assim, muito. Eu lembro que nós éramos em 4, né? Porque no filme eram 4, cada uma representando um elemento. E eu quis meio que fazer um negócio parecido com aquele. E aí a gente começou a acontecer ao contrário no sentido assim. Uma das meninas queria que o padrasto... Gente, às vezes chegava em casa mamado, descia o cacete na mãe. Então, ela queria ou que a mãe se separasse ou que parasse isso. Ó, as outras 2 que eram irmãs queriam que os pais também parassem de brigar e discutir. E como a minha mãe tinha acabado de falecer, eu queria... O meu pai, ele entrou numa depressão muito grande. Só que assim, a gente conseguiu exatamente o oposto de tudo. Só que a gente não tinha associado uma coisa com a outra. E eu tinha uma amiga... que ela tinha um pouco de atraso mental e tal, e ela parou de chegar perto de mim, ela parou de falar comigo, e eu não entendia por quê, e aí um dia eu cheguei e falei, gente, eu tinha 9 anos, aí sabe aquela coisa de criança, de falar assim, o que aconteceu, não sei o quê, ela não olhava pra mim, ela fez assim, eu não quero mais brincar com você, eu falei, mas por quê? Ela fez assim, por causa disso que tá aí do seu lado, eu falei, isso o quê? Ela ficou quieta, ela fez assim, você não tá mais sozinha, você nunca tá sozinha. Tá vendo? Aí eu falei, você é doida mesmo. Mas antes de você fazer, apareceu o livro da bruxaria. Apareceu o livro. Então. É isso que eu... E num colégio de freira, gente. Até então, eu nunca tinha tido contato nenhum com isso. A minha família, ela vem de berço católico. Eu tinha que assistir missa, que eu achava um pé no saco, né? Mas toda criança acha. E, assim, veio até mim. É isso que eu vejo, né? Então, tem muitas coisas que vão... O universo vai dar um jeito de chegar até você. Sim. Seja de um jeito ou de outro. Ou você busca, ou, né, as coisas vão aparecer, dependendo do momento, né? E você, Kátia? Como foi sua busca? Quando começou a aparecer? Continuar falando do cemitério que a Tita deu uma, né? Desculpa aí. Fiquei muito empolgante nesse assunto, né, Tita? Eu não tinha problema. Né? Eu gostava.
Depois, quando eu comecei a perceber que era só comigo, eu comecei a gostar do negócio, né? Então, quando eu ia para o cemitério, eu ficava prestando atenção. Então, cemitérios antigos, de cidades antigas, tinha aqueles monumentos, aqueles anjos, né, assim. E aí eu via os espíritos conversando com o anjo, sabe? Assim, né, ali, né? E tal. Então, eu não me importava. Eu achava interessantíssimo, porque aí, às vezes, eu falava para minha mãe, e eu achava o máximo, né? Depois de né, criança e tal. Aí depois veio aquele cemitério só com a lápide, né? Porque lá no interior era diferente, aí os daqui era só a lápide, aí eu ia andando. E uma vez eu escutei, você pisou no meu pé. Olha só. Aí eu, desculpa, né? Porque eu não estava vendo, eu estava só ouvindo. Falei, desculpa. Então eu comecei a entrar no cemitério assim. Ó, não tô vendo, hein? Qualquer coisa, desculpa. Qualquer coisa, desculpa. Então, meu marido olhava e depois, né, já estava adulta, né? Fui crescendo, ele tem uma coisa... Só que, tudo bem. Uma certa vez, a mãe de uma amiga minha faleceu e ela era de uma outra religião, de uma outra filosofia de vida. E quando a gente foi no velório, né? Eles começaram como um mantra, né? Falando em misericórdia. Então, todas as pessoas que estavam lá daquela filosofia ficaram um tempão ali. Misericórdia, misericórdia para as almas, não sei o que lá. E eu fiquei assim, e eu fui vendo as almas vindo. As almas vindo. As almas vindo, né? E vindo, e ficando lá. Aí eu comecei a ficar com medo. Nossa. Depois de adulta. E aí, tudo bem, aconteceu ali, a gente teve proteção e tal. Eu falei, nunca mais, eu não quero rezar no cemitério, porque, olha aí, misericórdia, e eles... Tudo bem, passou. Eu estava no centro espírita e eu era uma das professoras dos cursos. E, do nada, numa sexta-feira, a irmã de um aluno faleceu. E não tinha ninguém para ir, ela era moradora de rua, usuária, estava desaparecida da família há uns 2 anos. Nossa. Quando eles tiveram a notícia que ela tinha falecido, aí ele me ligou e falou, você pode ir comigo no velório, no enterro da minha irmã? Você é a professora, né? E eu conheci ele, tipo, 1 mês, assim. Eu falei, posso? Já pensando, né? Posso, claro. Cheguei lá, né? Não conhecia ninguém, tava só eu e um colega e mais esse aluno. E ninguém queria fazer oração para ela, por causa da questão dela ter sido moradora de rua, de todas essas questões. Em voz alta, né? Como é feito nos... ninguém queria fazer, não tinha nenhuma pessoa de religião ali. Acho que rolou um preconceito e tal. E a mãe dela muito desesperada, porque queria que alguém fizesse uma oração, né, para ela, porque ela não conseguiu cuidar da filha, enfim, ela queria encaminhar a filha. Aí o aluno veio e falou, você faz? E eu... E eu não queria fazer aquela oração no cemitério, porque eu tinha aquela outra experiência, né? Então, eu falei, faço, claro, né? Deixa comigo. Você curou um trauma ali. Não, eu falei, não, mas eu super sei, né, Richard, de encaminhar alguém aqui no cemitério, né? Mas aí fui lá, orei, peguei na mão da mãe da moça e tudo mais, e falei, ufa, né? Me curei, né? E falei, vou embora pra minha casa. Cheguei na minha casa, quem foi junto? A moça. Né? A moça. Aí eu fui tomar banho e tal. Quando eu olho, ela tá lá, no box, assim, do chão. Que ela não entendeu nada. Viu que eu orei por ela. Eu falei, bom, pelo menos foi só ela, né? Não foi toda aquela multidão da outra vez, né? Aí eu conversei com ela, encaminhei ela. Falei, bom, se não der certo, aí eu peço ajuda para os universitários, né? Para quem... Mas deu, né? Ela entendeu o que tinha acontecido, conversei bastante. Mas eu demorei um tempão no banho, né? Aí às vezes o pessoal fala, por que você demora tanto no banho? Eu falei, vocês não sabem as coisas que acontecem comigo, né? E uma outra história de cemitério também lá, né? Eu tava no velório de uma mãe de uma amiga e tinha uma moça que em um determinado momento ela incorporou, né? E ela entrou pro banheiro, ficou incorporada e eu fui no banheiro aleatoriamente fazer meu xixi e vi ela lá incorporada. Aí eu falei, bom, só me... Cantar pra subir. Mano do céu. Já fez o desencapetamento lá no banheiro. E aí todo mundo que entrava no banheiro saía. Todo mundo entrava e saía. E eu lá com ela, não sei o que lá. Eu falei, gente, eu nem sei o que eu tô fazendo, mas eu tô. E deu certo. Nossa, imagina a cena. No banheiro, a mulherada entrava e eu lá, não...
sei o quê. Aí depois, né, eu falei, bom, agora acho que tudo bem se eu rezar, né, tudo bem, Mas tudo sabe o que certo. eu Deu aprendi tudo certo. também? Nem toda assombração é ruim. É. Porque a gente fala, ai, é mal assombrado. Não, às vezes é bem assombrado. A gente não sabe lidar. Eu tô com uma cliente que agora ela colocou... Tipo, a gente fez um acordo com uma moça desencarnada, que é da casa dela, que tá numa casa de praia, né? Que ela tem uma casa de praia. E assim, a moça depois ela chegou a contar a história em uma das sessões que a gente fez, que aquele terreno, não era aquela casa, mas é o terreno, era onde tinha o cabaré dela. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Então, foi feito um acordo no seguinte, ela fica do lado de fora para casa, porque o terreno é grande, né? Então, do lado de fora ela pode ficar. E aí, ela ajuda a proteger a casa. Inclusive, ela falou, você não sabe quantas vezes eu já te livrei de gente querendo entrar aqui, de gente querendo... Só porque como é casa de veraneio, e realmente ela tem essa casa lá, deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos, ela nunca teve um assalto, as casas em volta todas, ela nunca teve um assalto, ela nunca teve nada, e ninguém entende por quê Que a dona do cabaré tá lá. Pois é, e aí forte, você vê, hein? é um espírito, tá ali, mas de certo, não é uma entidade, então assim, não é uma pombagira, não é. É realmente um espírito que falou, não tô a fim de ir embora, vou ficar aqui. Então, a gente faz um acordo. Você fica do lado de dentro da casa, eu fico do lado de fora, eu te ajudo, você me ajuda. Às vezes ela fala, se você quiser colocar alguma coisinha aí pra mim, eu não vou negar que eu aceito, né? Mas assim, não é uma entidade. Aí eu falo, então, a sua casa é bem assombrada, não é mal assombrada. E o legal, né, Tita, é que nós, como terapeutas, né, Richard, a gente tem ferramentas que dá para ajudar. Claro. Porque às vezes aquela pessoa que está nos assistindo pode estar até passando por um problema semelhante e não sabe o que fazer. Sim. Então a gente tem a apometria, né? Sim, a apometria é uma delas. Né? A radiestesia também, Sim. né? Normalmente sempre quando eu vou mudar, até foi isso que eu pensei na hora quando você falou, né? Que você falou que mudou muito rapidamente por causa da pandemia, né? Mas eu sempre faço a radiestesia dos locais, ou quando os meus clientes querem vender um imóvel, porque às vezes tem alguém que está prendendo aquela venda, seja encarnado como desencarnado, ou, eu vou comprar esse imóvel, então vamos fazer uma limpeza do local antes, né, preventivamente, vamos verificar, né? Sim. E teve uma vez também, Richard, mais uma história de assombração. Em determinado momento da vida, a gente resolveu que a gente ia mudar de casa. A gente não mudou, mas a gente queria mudar, porque a gente estava com problema de vizinhança. Eu moro com os meus pais, eu moro no fundo, eles moram na frente. Então, todos nós fomos ver uma casa ali no bairro que a gente mora. E meu pai falou, não, mas é uma casa ótima, né? Uma casa ótima, de esquina. Assim, e ela era cheia de repartição, então eu tinha uma repartição que eu podia morar com meu esposo, tinha a repartição que meu pai podia levar a empresa lá, né, as ferramentas para trabalhar lá também, e a parte que ele podia morar, e nossa, meu Deus, né, fui eu, fui minha mãe. Aí cheguei lá, o corretor tava lá, tava um pouco, acho que abaixo do valor, que eu falei, nossa. Tem alguma coisa. Nossa, né? E ele falou, faz acho que uns 6 meses que os proprietários faleceram, né? Os filhos estão vendendo. Faleceram como, né? Doentes, né? Eles eram idosos e tal. Faleceu o pai, depois faleceu a mãe. Acho que a mãe cuidava do pai, logo depois ela já tinha uns problemas de saúde e acabou falecendo também. Eles ficaram muito tristes, mas como acho que estava dando algum problema era mais de um filho, eles resolveram já, então, fazer a venda. E quando eu entrei na casa, a casa estava exatamente como a senhora deixava. A mesa de passar na sala, com algumas roupas, porque eles não tiveram coragem de mexer, né? E na cozinha, né? Tava o copinho viradinho em que ela punha água, com os remedinhos que ela usava. Tá vendo? Tudo lá, montado. E eu falei, mas quanto tempo faz que essa senhora faleceu? 6 meses. E o senhor, uns 10, vamos supor, assim. Era um pouquinho de diferentes, assim. Aí, quando eu entrei no quarto, tava lá o senhor deitado na cama, porque ele morreu naquela situação. E como a senhora cuidava dele, ela tava agachada do lado. Cuidando ainda dele. Aí eu falei, bom, então eu já entendi porque que eu vim aqui, né?
Eu já entendi. Não é para morar, é Não era só pra morar, era só para dar uma ajudinha. Eles não tinham entendido o que tinha acontecido. Então, ele continuava deitado na cama, enfermo, e ela continuava do ladinho. Só que as pessoas, ele falou, não sei porque que tá acontecendo, que eu não consigo vender. Porque eu acho que as pessoas entravam lá e sentiam aquela vibração. Vibração muito baixa, de dor, né? De doença, né? E sozinhos, porque de repente os filhos pararam de falar com eles, pararam de cuidar deles na cabecinha deles, né? Então, pô, de repente os filhos vinham sempre ajudar, visitar, e agora não vem mais, e agora vem um povo estranho, ninguém cuida. Então, eles começaram a baixar o valor para vender rápido e não vendia. Eu falei, Aí depois também, em off, eu falei, bom, já que eu vim, já que estamos, vamos, né? Fiz lá meu trabalhinho, fiz os encaminhamentos, passou um pouco, a casa foi vendida. Tá vendo? Deram sorte de encontrar você, né, Kátia? A gente, enquanto terapeuta, a gente tem mais ferramentas. Sim. Mas a gente também precisa lembrar, principalmente a galera que não tem, de repente, ferramenta nenhuma, não tem a quem pedir ajuda, que a gente não precisa de intermediário para falar com Deus. Ah, sim, com Deus, então, sem dúvida. Reza, pede. Você não precisa saber o nome do teu mentor, do teu guia, do papagaio, do periquito, do cachorro. Não. Eles sabem quem você é. Então, assim, muitas vezes os nossos guias, as nossas entidades também, eles só podem interferir em alguma coisa a partir do momento que a gente pede. Pedir e obtereis, então, assim, né? Eles respeitam, né, o nosso espaço, o É, nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, né? Mas nós teremos, creio que, outro episódio falando disso, né? A Kátia falou, por que a gente não fala disso, né, Kátia? Foi. Da outra vez. Aliás, você podia contar a história daqui dessa casa, né? Do nosso espaço. Porque, Vamos contar. gente... No próximo a gente vai contar. Faremos, né, já os trabalhos de apometria, os trabalhos de Umbanda, temos feito, de constelação faremos também. A casa deu um trabalhinho também. Deu um trabalho e a Agora gente tá no próximo. limpinha. Tá. A energia tá ótima. Veio o pessoal certo, então, né? Veio Sim. o pessoal Para contribuir para a saúde desse lar, né? Dessa casa. Tá próspera, né? Você vê a vida da casa, né? Mudou. Fisicamente olhando, mudou. E ela é muito grande, né? Extensa e tem vários ambientes. As pessoas sentem à vontade de qualquer ambiente que for, né? Sempre tem mais de 2 pessoas conversando e tal. É isso, gente. Para esse tema, nós teremos outro episódio. Nós trabalhamos, como já foi dito ao longo de todo o podcast, com tudo isso que as meninas falaram. Trabalho na Domo, né? Na casa de vocês. Isso. Trabalho de desobsessão também é feito. A Tita trabalha também à distância. A Kátia no Bem Viver, na clínica. Você tá atendendo online ou não? Online, à distância, né? Atendo. Fala aí, Kátia, então. Bom, eu sou do Bem Viver, né? A gente mudou. Antes era a equipe do Bem Viver. A partir de setembro, que veio a primavera, a gente deu uma reformulada. O meu Instagram, então, agora mudou também, tá? É Bem Viver _ terapia integrativa. E lá a gente tem, né, atendimentos de apometria, de radiestesia. Eu gosto bastante desse tratamento de radiestesia, porque às vezes na radiestesia indica apometria, né? Mas ela é uma prévia, né, para fazer a limpeza, para você ver quais as energias que estão, de repente, atrapalhando, né? Seja na casa, seja no trabalho, que também dá para fazer esse tipo de trabalho, né? De atendimento em locais, empresas, né? Em locais de trabalho. Então, eu gosto bastante da radiestesia. Então, a gente tem esses trabalhos lá. Também temos constelação, cursos de reiki, temos grupos para acolhimento da alma feminina, né? Então, Legal. A gente tem bate-papo lá com psicólogos e tudo mais. Temos um curso de... também de estudos mediúnicos, né, que é gratuito, mas é presencial. Legal. Assim, eu atendo online, mas no individual, né? Sim. Para atendimentos, cursos, nesse ano de 2024, a gente está priorizando o presencial. Legal. Tá bom? Ótimo. Obrigado. Você, Tita? Todas as minhas redes sociais, Baralho Cigano e Magia, inclusive no canal do Telegram, vocês conseguem baixar coisas gratuitas, tá? Então, assim, e-books, PDFs, coisas ensinando sobre como fazer a limpeza da sua casa, enfim, tem várias diquinhas lá. Entrem no canal do Telegram, Baralho Cigano e Magia, todas as redes sociais. E a maioria dos meus atendimentos, eles são online, né? Agora eu vou voltar com os atendimentos presenciais,
aqui no Instituto do Espiritualistas e Apômetras, que fica em São Paulo, né? Então, inclusive teremos curso, teremos workshops, teremos oficinas, várias coisas aqui. Entre em contato depois para saber de tudo que tem. E é isso, gente. É tudo isso. É só isso. É só muita tudo coisa. isso. Recursos, temos muitos recursos para ajudar cada caso. O Instituto Espiritualista Apômetras, também no site, você vai encontrar muitos terapeutas nas suas atividades, especialidades. Você vai se identificar, vai entrar em contato também. E no Bem Viver com a Kátia e toda a equipe que trabalha com ela também, toda a galera que está lá. A gente agradece a vocês. É o primeiro episódio sobre esse tema. Teremos outros contos desta própria casa, como a Tita falou. Como que foi, né? Todo esse processo de transição, de estabelecer essa egrégora, essa energia. E a gente agradece muito a vocês e até o próximo podcast. Grande abraço, pessoal!